Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Estamos mais uma vez juntos para continuar nossa reflexão na palavra, sendo guiados pela lição. Estou aqui direto de Machacalis para o Lição Fácil. Vamos ao tema de hoje, quinta-feira, dia 16, um alvo digno. Eu quero dizer para você, querido amigo, querida amiga, que infelizmente nós somos culpados, comprovadamente culpados, porque somos pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a afirmação contundente das Escrituras. Mas não fomos deixados sem esperanças. Jesus tomou o nosso lugar e pagou a dívida, pagou a fiança e nos colocou em liberdade. Hoje temos no céu um advogado justo, que não pede uma única causa sequer. Ele nos faz aceitáveis diante dos olhos de Deus mais uma vez. E aí vem a pergunta que a lição nos faz. Será que isso se aplica a mim? Essa benesse, será que isso se aplica a mim? Eu também sou incluído nisso, no fato de que Jesus me intercede por mim e pode fazer por mim aquilo que eu não posso fazer por mim mesmo? E se eu não for bom o suficiente? E se eu não tiver fé o suficiente? E aí eu gostaria de contar uma história, que a lição traz aqui a história daquele homem que estava angustiado por conta da situação do seu filho que estava sendo fustigado pelos demônios. Os demônios entravam nesse seu menino e o demônio jogava no fogo, jogava na água a fim de o matar. Né? E os discípulos não puderam expulsar o demônio, então o pai angustiado levou a Cristo, a fim de receber de Cristo alguma esperança. Né? Aí no capítulo 9, a partir do versículo 22, diz assim, traz aqui uma informação pertinente para a nossa reflexão. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes alguma coisa, olha aí. A Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Se tu podes fazer alguma coisa. Ou seja, aquele homem não tinha fé suficiente, né? Ele não acreditava suficientemente em Cristo, de maneira que Cristo pudesse fazer alguma coisa por ele. Aí o verso 23 diz assim, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível que crer. E imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas, olha só, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Querido amigo, deixa eu dizer coisa para você, em nome de Jesus, olha, aquele homem se aproximou de Cristo, não tinha fé suficiente. Se tu podes, ele disse, mas Jesus, depois de repreendê-lo, ouviu a seguinte oração, me ajude na falta de fé, e isso foi suficiente. O Senhor Jesus poderia ter dito assim para ele, assim, então faça o seguinte, olha, vá para casa, leia mais a Bíblia, estude mais a palavra, ore mais, até que você tenha fé suficiente, aí eu posso fazer alguma coisa pelo seu filho. Não. Jesus não o mandou embora sem esperança. Diz a história que ele fez a oração, me ajude na minha falta de fé, e essa pequena fé que aquele homem exerceu foi suficiente para que Deus fizesse um milagre na vida dele. Que coisa linda e maravilhosa, você não acha? Tá vendo? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, mas Deus aceita até mesmo a menor fé. E por meio da fé, pela mediação de Cristo e pela obra de Cristo em nosso favor, podemos agradar a Deus em nossa resposta a Ele, da mesma forma que o Pai fica satisfeito quando o filho lhe traz um presente aparentemente sem valor. Coisa linda, né? O apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 9, que devemos ter o propósito de lhe agradar a Deus. O que nós podemos fazer? Devemos pedir a Deus que nos transforme, de modo que o nosso interesse seja o bem daqueles que amamos e que Ele aumente o nosso amor para que esse amor alcance outras pessoas. Estou lendo aqui a lição. Romanos 12 fala, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deis sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito. Eu sei, as exigências do reino de Deus são elevadíssimas. Eu admito isso. E quando nós olhamos para as exigências de Deus comparadas com a nossa fraqueza,
Fica aí a pergunta, será que um dia podemos alcançar? Mas podemos? Essa é a certeza que a palavra de Deus nos dá. Você pode e eu posso por meio de Cristo. Vá a Ele, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. E os discípulos disseram para Cristo, aumente-nos a fé. Ou seja, quanto mais fé você tem, mais confiança, tranquilidade e paz em meio à tormenta e à dificuldade e às aflições da vida. Então, no tempo de paz, mantenha um relacionamento firme com Cristo para que a fé necessária no tempo de crise lhe sustente. Somente assim eu e você poderemos passar por essas dificuldades da vida. Eis a lição. Peça a Ele, e Ele, que opera tanto o querer e o efetuar na nossa vida, aumentará a fé necessária para agradar a Deus. Ore comigo. Pai, obrigado por tudo, inclusive por nos ajudar na nossa falta de fé. Pai, nos aumente a fé, Senhor. Nos faça acreditar, ainda que não haja evidências. Nos faça, Senhor, continuar confiando, ainda que não tenhamos luz no fim do túnel, por exemplo. Queremos entregar nossa vida nas Tuas mãos e suplicar na oração que fez aquele Pai. Ajude-nos na nossa falta de fé. Em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você? Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.